Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim de mercado olhando para a movimentação e para as expectativas em relação ao mercado do boi. Quem nos ajuda no entendimento de hoje é o Iberville Neto, analista da Scott Consultoria. Iberville fala com a gente lá direto de Bebedouro, interior de São Paulo. E Iberville, a gente já tem falado bastante sobre o mercado atual. Óbvio que a gente vai comentar sobre ele também, mas eu queria começar essa nossa conversa olhando o mercado futuro, que no último mês ou nos últimos 30 dias aí, ele fez uma mudança muito significativa, principalmente para os preços lá no último trimestre, né? O que a gente pode entender? Eu vou pedir até para os meninos jogarem antes do Iberville falar na tela para a gente os preços praticados nesse momento lá na B3. O outubro, prestem atenção no outubro, R$ 314 por arroba. Já chegou a 316 aí em algum momento do dia de hoje, dos últimos dias, desculpe. Está com uma alta de 0,29%. Quando a gente olha um mês atrás, esse número avançou bastante, né, Iberville? Então, ajuda a gente a entender o que o mercado está vendo, o que o mercado está precificando e por que esse diferencial em relação ao indicador de hoje, ao boi que está sendo negociado hoje. Olá, Alexandre. Olá a todos. Vamos lá, Alexandre. O mercado futuro ele tem sido influenciado aí por diversos fatores. Nós temos o patamar cambial deu uma mudada nas últimas semanas com essa questão da PEC que vai destravar o auxílio emergencial. Então, essas dúvidas relacionadas a ela deram uma elevada no patamar cambial. Isso melhora toda a nossa expectativa para exportação. Nós temos recentemente dados de que a peste suína africana tem piorado, essa volta da peste suína africana com variantes, com mutações, ela tem ocorrido de maneira mais impactante. Então, isso ainda... China não é um país de dados muito transparentes, mas ao que tudo indica, essa recuperação do rebanho pode estar sendo afetada. Então, e esses fatores, a questão de reposição em alta, milho em alta, tudo isso também afeta a atratividade do confinamento, consequentemente a própria expectativa de um volume de gado confinado. Ainda é cedo para isso e o confinamento, como nós vínhamos comentando, ele tem um viés de aumento, então ele tem que ser um momento muito pouco atrativo para que haja queda, mas não deixa de ser um amenizador aí na atratividade, algo que vai contra volumes maiores de animais confinados. A oferta de gado, de maneira geral, segue restrita, e a associação desses fatores aí nos ajuda a trabalhar com uma expectativa de preços firmes ao longo do ano e o mercado futuro, que vinha, inclusive, muito tímido quando a gente considerava os preços mais adiante, ele deu uma animada. Mas quando a gente considera uma movimentação histórica de preços em anos de retenção de fêmeas, que é o que nós acreditamos que seja 2021, pela atratividade de reposição, frente aos preços de janeiro, nós teríamos, se o mercado oscilar da mesma forma que a média dos anos de retenção dos últimos 20 anos, a referência em outubro seria algo em torno de R$ 322. Então, essa alta para 314, 315 reais aí, ela é algo positivo, mas ela não é historicamente nada fora da curva, é algo inclusive modesto, se o ano se confirmar como retenção de fêmeas. Só que pelos preços da reposição, pelo ânimo e pelo caixa que o criador e o produtor de ciclo completo têm de anos positivos no passado recente, é muito provável que nós tenhamos um ano de retenção em 2021, sim. Bom, vamos então entender direitinho todas essas informações que você trouxe. Essa animação do mercado que você citou, principalmente no mercado futuro, ela vem acontecendo nos últimos 30 dias? No começo de fevereiro, nós tínhamos um mercado futuro aí abaixo dos 300, próximo de 295, salvo engano, mas nós tivemos um avanço importante aí nesses últimos 30 dias. Ok. Agora, quando você faz essa comparação, só para deixar claro, você pegou aqueles anos, na sua pesquisa, obviamente, você pegou aqueles anos tradicionais de ciclo de alta, certo? Onde tem a tradicional retenção de fêmea. Isso, o que nós pegamos nos últimos 20 anos, as variações de janeiro a maio e janeiro a outubro em todos os anos.
E desses anos, nós selecionamos os anos nos quais houve retenção de fêmeas, ou seja, diminuição da participação de fêmeas na comparação com o ano anterior. E aí nós fizemos quanto, na média, variaram os preços de janeiro a outubro, nesses anos, somente nesses anos de retenção. E isso gerava aí, considerando os preços médios de janeiro e jogando essa variação, nós chegaríamos a um preço em outubro de R$ 322. Uhum. E por isso que você diz que apesar dessa reação nos últimos 30 dias, se a performance histórica se repetir, essa variação ainda é tímida. Isso. É claro que nós não temos referência de anos de pandemia, nós não temos referência de toda essa conjuntura, mas realmente isolando o fator retenção e descarte de fêmeas, essa alta aí rumo aos R$ 315 não seria um ponto fora da curva, na verdade ela seria abaixo da média de anos de retenção. Muito bem. Mas isso te faz acreditar que o mercado tem fôlego para subir, Iberville, ou ainda é cedo para uma afirmação dessa? Alexander, nos últimos dias, o cenário que a gente tem hoje, o ponto negativo são essas dúvidas relacionadas ao consumo doméstico, com um agravamento de pandemia e a velocidade que a gente vai ter essa saída dessa fase mais crítica que está por vir, infelizmente. Mas agora, quando a gente pensa em mercado internacional, nós temos os casos de peste suína africana se agravando, a situação de peste suína africana se agravando. Nós temos o câmbio num patamar mais elevado do que nas últimas semanas, e as próprias expectativas eram de aumento das compras da China, mesmo antes desse agravamento. Então, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos ele já apontava para um patamar superior ao de 2020 para as compras chinesas de carne bovina e algum recuo para carne suína e de frango, mas todos em um patamar historicamente elevado na comparação com 1 ou 2 anos atrás. Com 2 ou 3 anos atrás. Então, aumento da importação chinesa para carne bovina, diminuição sutil para carne suína e de frango. Isso antes dessa situação de agravamento de peste suína africana. Atualmente, então, nós devemos ter aí um possível aumento desse apetite chinês e um cenário de recuperação do potencial de produção de proteínas do país um pouco recuperado em um horizonte um pouco mais longo. Então, isso tudo vai ao encontro de um cenário positivo para os nossos embarques. A Austrália não conseguiu brigar muito no mercado internacional no último ano. Os Estados Unidos vendendo muita carne suína para a China também, precisam comprar proteínas. A Austrália é um dos fornecedores e tem toda essa questão desses outros fornecedores aí de carne bovina que deixam um espaço importante para o Brasil. Então, China aumentando as compras de maneira expressiva, é muito provável que o maior beneficiado seja o Brasil, a menos que nós tenhamos aí uma mudança muito, muito importante no câmbio. E aí tem a questão, uma mudança importante no câmbio indo contra as exportações seria o quê? Seria o dólar recuando. O dólar recuando, ele seria muito provavelmente um sinal de que as coisas no mercado doméstico, as coisas da economia brasileira estão mais positivas. Então nós teríamos esse contraponto. Caso o mercado externo venha a ser atrapalhado aí pelo câmbio, é porque a coisa aqui dentro vai estar um pouco melhor do que se esperava. Então, e daí uma coisa compensaria a outra, ou pelo menos sim, até melhoraria aí, né? Porque o consumo interno sim, ainda é mais forte que o consumo externo, né? Que a demanda externa. Sim. O consumo doméstico, ele é mais de 70% do nosso total. O consumo externo, as exportações, elas têm ganhado muita importância na precificação do boi, mesmo com uma participação ainda menor. Agora, no dia a dia ali, o boi China, a demanda para embarques, etc., isso tem sido muito importante na precificação, tem sido fundamental na precificação do boi gordo. Mas ainda o consumo doméstico tem um peso no escoamento muito grande. E a diminuição da oferta em 2020, em 2021 também temos uma oferta curta. Essa diminuição da oferta, ela tem se associado às exportações, então nós produzimos menos, mandamos mais para fora, isso deixou menos carne no mercado doméstico. Com menos carne no mercado doméstico,
foi possível aí aos agentes do mercado colocarem mais preço. Por quê? Porque um volume menor precisava ser escoado no mercado doméstico e é o que tem sido observado. Oferta menor, disponibilidade menor de carne do mercado doméstico com preços maiores. Então, foi o que aconteceu em 2020 e 2021, o patamar de preço segue nessa linha. Uhum. Claro que tudo isso com diminuição das margens ao longo da cadeia, né? Os frigoríficos estão com margens apertadas, o varejo com margem apertada, e isso tudo pela dificuldade de repasse lá na ponta final pela situação econômica. Eu quero retomar essa questão da valoração da carne brasileira no mercado internacional, mas antes disso, Iberville, eu queria perguntar o seguinte para você. 314 já é uma baita reação em relação aos últimos 30 dias, mas ainda, de acordo com o estudo aí da Scott Consultoria, ainda é tímido se a gente tem um potencial, ou quando a gente vê um potencial de crescimento desse valor lá no último trimestre, em tempos de retenção de fêmeas. Agora, 322 já seria, acima de 320, já seria um nível de atratividade para confinamento? Alexander, nós fizemos uma conta rápida aqui ontem, a título de. Com um custo de diária de R$12, e aí depende da época de compra desse milho, depende sendo produção ou não, e etc. E mesmo se for produzido esse milho, teria que ser colocado a preço de mercado para uma viabilidade da atividade de confinamento e não do sistema como um todo. Mas a gente, com preços de uma diária, se não me engano, utilizada foi R$12, o preço do boi magro, um ganho ali de 1,5, 1,5 kg e 54% de rendimento, uma conta rápida de padaria aqui, a gente chegou num custo de arroba, se não me engano, de R$302, R$304. Então, os 322 em um animal de 18, 19 arrobas, ele daria ali seus 20 reais vezes 20 arrobas, uns 300 e poucos, R$400 de resultado. Quando a gente considera em termos de rentabilidade, o patamar da arroba atual não é, historicamente, o patamar da arroba, o patamar de investimento, porque o preço do boi magro está alto, então o capital investido por boi a ser engordado, esses R$400 não representam a mesma rentabilidade que R$400 representariam em 2017, 2018. Mas já é um resultado interessante, sim. Pelo menos positivo, se não me engano, dá aí, né? 3,5% a 4%. Isso, no período, 90 dias. Muito bom, muito bom. Bom, vamos voltar então... Claro que contas, só uma ressalva antes que alguém critique as nossas contas. Foi uma conta rápida para fazer um raciocínio, e como houve aqui a pergunta, eu trouxe o que estava na memória, tá? Mas óbvio, com as devidas correções, né, Iberville? Exatamente. A devida cautela na análise desses dados aí. Uhum. Legal. Mas foi importante, porque a gente entendeu pelo menos o contexto aí da situação. Obviamente, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, as variações são permitidas aí, mas dá para a gente entender nesse momento se é viável ou não. E, nesse caso, seria interessante sim. Obviamente, temos que esperar o mercado precificar, o mercado chegar nesse nível também, né? Para ver a atratividade aí desse investimento. Bom, Iberville, voltando aí para a questão da precificação no mercado internacional. Há quem diga que o preço da carne brasileira no mercado internacional perdeu competitividade. Quando a gente compara, por exemplo, com os nossos vizinhos, com os nossos principais concorrentes aqui na América do Sul. E já tem um nível muito próximo aí de países que têm a tradição de precificar mais alto aí o preço. Tá tudo bem, a China deve pagar esse preço, é um novo patamar de preço mesmo estabelecido por esse cenário do mercado pós-pandemia ou de pandemia. Enfim, o que a gente pode entender? Preços acima de $50 por tonelada, se eu não me engano, não é isso? Isso, $50 por arroba. Por né? arroba, desculpa, por arroba. Isso. Pensando na nossa matéria-prima aqui, frente à matéria-prima de outros países, realmente, frente a alguns concorrentes, nós estamos com preço próximo. Agora, cedeu um pouquinho com essa alta do dólar, mas o patamar, geralmente, nós tínhamos preços um pouco abaixo. Só que quando a gente pega outros importantes fornecedores, por exemplo, a Austrália,
ela está com uma arroba bem superior à nossa, chegou a $80 em alguns momentos, eu não tenho o dado de hoje exatamente. Mas por quê? Por questões de China comprando muito e com dificuldade de fornecimento ali, questões, problemas climáticos que o país tem quase todo ano, apesar de ser um competidor importante do Brasil e fazer muito bem uma pecuária lá, mesmo com as adversidades. Mas eles tiveram esse problema, o ano passado eles já foram menos relevantes no fornecimento de carne para a China, eles também fornecem carne para os Estados Unidos, então os Estados Unidos podendo comprar menos carne da Austrália, também fica com menos carne disponível para colocar no mercado externo, e isso tudo demonstra um apetite maior da China, enxugando o mercado de proteínas mundo afora. Agora, uma referência aqui, nós tínhamos em 2003, 2004, uma arroba em torno de $20, 19, $20. Isso foi antes do Brasil entrar no mercado internacional de maneira mais expressiva. Em 2003, 2004, os Estados Unidos tiveram o caso de vaca louca, o Brasil ganhou ritmo e depois veio aí só ganhando espaço. Então, e agora a nossa arroba está na casa de 50 e poucos dólares. Então isso é importante para ser analisado, que esses patamares de arroba em dólares, eles existem, e aí nós temos uma mudança conjuntural e a coisa vai se alterando. O preço do suíno na China, por exemplo, desde o início de 2019, desculpe, no começo da peste suína africana, ele subiu mais de 150%, considerando até a referência algumas semanas atrás. Então, tudo isso tem que ser acompanhado, essas referências, quando a gente fala de referências de preço de arroba em dólares, tudo isso é com uma certa cautela, que são bons indicativos, mas que não são pétreos. Assim, a dúvida é preço alto da arroba brasileira seria um limitador para as exportações ou não? A China, mesmo vendo os preços aumentarem no cenário internacional, ela vai precisar dessa carne e vai pagar o preço? Aí a gente já entra na questão da recuperação não, da volta dessa peste suína na China, o quanto que isso vai colocar de precificação no suíno lá. Em um primeiro momento, essa volta dessa peste suína, ela pode até gerar um efeito de desova de rebanhos, de venda um pouco antecipada, pressionando um pouco as cotações, mas em um segundo momento tende a valorizar a carne suína, consequentemente dando mais espaço aí para a carne bovina. Então, tudo vai depender de como que esse fornecimento de carne suína vai ocorrer lá, mas frente a um histórico recente, aí eu diria que hoje ainda há espaço, frente ao que a gente tem na mesa de variáveis, eu diria que há espaço ainda para o mercado trabalhar firme e sempre acompanhando essa questão da China, né? E essa necessidade da China faria eles pagarem o preço. Isso, exatamente. O ano passado eles cresceram menos, mas ainda cresceram. Para esse ano tem se falado de crescimento menor do que o esperado inicialmente, mas já é um crescimento bem maior do que no ano passado. Se não me engano, na casa de 6%. O FMI falava na casa de 7%. Então, o mercado até está um pouco pessimista com novas projeções aí que têm sido divulgadas para a China, mas ainda é um patamar bem superior ao observado no ano passado. Muito bem. Resumindo a nossa conversa, Iberville, o ano ainda é um ano bom aí para a pecuária brasileira, certo? O que a gente tem hoje de variáveis aí na mesa, eu diria que é um ano de bons preços ainda. Nós não temos nada indicando uma mudança importante nesse cenário de preços positivos para a pecuária esse ano, não. E apesar de todos os problemas relacionados à pandemia, mas infelizmente eles já não são novidade. Eles já vêm aí desde o início do ano passado e agora com o mundo saindo da pandemia um pouco antes do Brasil, isso pode até afetar o nosso equilíbrio aí de investimentos e etc., consequentemente depreciando o nosso câmbio. Então a economia brasileira estar um pouco atrás das demais pode depreciar o nosso câmbio e, consequentemente, colaborar com as exportações, embora isso não seja bom para médio prazo para o consumo doméstico. Agora, quando a gente fala em preço, não necessariamente a gente está falando em rentabilidade para o produtor, para o pecuarista.
Isso é importante do produtor entender também, né? Não adianta o preço subir, bater nas estrelas aí, se o custo acompanhar e tomar a renda dele, né, Iberville? Isso, aí nós temos outras questões que são quem não precisa de reposição, que são sistemas de cria e de ciclo completo, e trabalham com uma nutrição um pouco mais calma, que diz respeito a menos intensiva, né? Estão nadando de braçada. Então, realmente, os últimos anos têm sido de recuperação. Eu não estou falando aqui frente à década de 80, mas eu estou falando os últimos 10 anos aí, cenário extremamente positivo. Quando a gente coloca a reposição na conta, aí, ou seja, recria e engorda, a situação já se torna menos atrativa, já é uma situação que tem que ser avaliada, aquele sistema de produção, a capacidade que ele tem de utilizar e colocar peso naquela reposição, A etc. eficiência dele, né? Exatamente, tudo isso vai influenciar o resultado. E quando a gente coloca uma suplementação mais pesada, aí o milho já tem atrapalhado também, numa comparação anual, até mais que isso, o milho nos patamares atuais valorizados. E aí a gente vem com questão de petróleo em alta, tudo isso influencia direto ou indiretamente a demanda por milho para etanol, consequentemente para os preços do milho. Demanda chinesa por proteínas mundo afora, consumo de ração no Brasil, nós tivemos um aumento da produção de suínos e aves no ano passado, China é o nosso maior comprador de suínos e aves. E tudo isso vai desenhando um cenário aí que atraso de plantio da safrinha, então são variáveis que estão na mesa e que têm que ser acompanhadas de perto. Muito bom. Muito bom, bela análise. Meu caro Iberville, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente mais uma vez, trazendo aí informações muito pertinentes aí, principalmente para quem está se planejando agora, para quem está vendo a possibilidade de se preparar, inclusive para o segundo semestre aí, para um atendimento de mercado aí no segundo semestre. Obrigado, volte sempre. Obrigado, Alexander, um abraço a todos e até a próxima. Valeu, Iberville. Tá aí, Iberville Neto, Scott Consultoria, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações de mercado. Vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações lá na B3. Olha aí, o mercado que estava indeciso para que caminho seguir, parece que está agora indo para alta, né? O março é o único que ainda está cambaleando ali, queda de 0,19% a R$ 307,90. O abril está positivo em 0,15%, R$ 305,45. O maio, R$ 299,05, com uma alta pequena, tímida, mas positiva aí de 0,02%. E outubro lá nos R$ 314 por arroba, alta de 0,29%. Indicador CPEA, com alta expressiva de quase 2%, fechou ontem a R$ 303,95. Muito bem, são os números do mercado do boi. A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Na sequência, tem o João Batista Olive com Tempo e Dinheiro aqui no Notícias Agrícolas.